Primeiro jogo, Cabidão, o senhor esteve aqui no comentário e o que é que só o senhor viu? Na verdade, não só eu, né, CJ? Acho que todos nós vimos que o Cruzeiro no primeiro tempo competiu. O Cruzeiro com o Lucas Romero ali à frente da zaga, manteve Robert e Gabriel Veron sendo os atacantes, com o Matheus Pereira sendo esse organizador. O Cruzeiro no primeiro tempo jogou bem. O Cruzeiro teve possibilidades, inclusive, de ampliar, né, o jogo no primeiro tempo. O Cruzeiro faz um gol ali com o Gabriel Veron. Aliás, que jogadaça do Gabriel Veron, né? Ele recebe um passe do William, ele faz a finta e chuta de... Você já deu chute de 3 dedos? Esse de trivelinha assim, igual ele deu ontem? Aquele gol que ele fez? Nossa, bonito, tá? De trivelinha, faz o gol. E o Cruzeiro, pra mim, ele continuou controlando a partida do jeito que precisava ali, CJ. O time do Bahia exerceu algumas posições ofensivas dentro do campo de jogo, teve algumas possibilidades também, mas pra mim o jogo estava controlado, de certa forma, até o gol do Tassiano, que aconteceu ali nos acréscimos, no minuto 53. Pessoal falando muito de uma possível falha do Anderson ali, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Acho que foi um azar, porque a bola desvia no Marlon, ela sobe, você perde um pouco da sua referência e o Tassiano vem atacando a bola sem qualquer marcação também. Foi muito fácil o Tassiano fazer o gol. Enfim, esse gol no primeiro tempo do Bahia muda um pouco da característica do jogo no segundo tempo. Primeiro porque o Cruzeiro ficou no vestiário, o Cruzeiro não foi jogar no segundo tempo, e o Bahia até teve alguma dificuldade ali para atacar, até o momento em que o Marlon simplesmente faz aquilo. E aí, CJ, não dá pra gente passar a mão na cabeça do Marlon, cara. 2 expulsões em 4 jogos. Contra o São Paulo aconteceu a mesmíssima coisa. Não dá pra gente olhar para um lance no meio de campo, ele completamente desestruturado. Faz o que faz, é expulso, e expulso com toda a autoridade, com toda a justiça. E isso, pra mim, muda a história do jogo, né? O Seabra tenta consertar ali o lado esquerdo, colocando o Vidalba, mas aí o professor Rogério Ceni do outro lado falou assim: Ademir, vem cá, meu filho, você vai jogar aqui, ó, pelo lado direito. E praticamente ali do lado direito que saiu não só a virada da equipe do Bahia, como também uma goleada que pra mim ela é absurda, absurda. O primeiro gol, o gol de virada da equipe do Bahia foi um gol, né, de uma jogada atravessada dentro da área, que pra mim o Anderson falha. Aí no segundo gol, pra mim o Anderson falha. O terceiro gol, uma jogada individual do Biel, que o Zé Ivaldo vai de primeira, e aí o Arthur Gomes não consegue correr atrás do Biel, o Biel faz o gol. E aí o último gol, Cruzeiro atacando, jogo definido, Cruzeiro com o time todo posicionado no seu campo ofensivo, deu contra-ataque pro Bahia, que faz o gol. Primeiro ali gol numa também, o jogada William viu o Tassiano passar, né? Também. Deu aquela Mas, cochilada. assim, Mérito do Tassiano, mérito do Tassiano. A Mas- bola desviada no cruzamento, Mas é porque tira ele o time. antecipa. Essa bola tira o time da defesa, CJ. Pro atacante que tá de frente é mais fácil. O William tem dificuldade nessas bolas. Sempre. Ela Não é o sobe- primeiro gol que o Cruzeiro toma assim, e o segundo gol também foi meio uma indecisão dele, né? Assim, ele ficou na dúvida. O E William ele tem não é dificuldade e nessa ele não é bola que alto. vem do lado do outro lado. E ele não é um cara alto também, né? O Tassiano é um cara forte. Mas enfim. Mas ali é posicionamento, né? Altura. Eu acho que ele vacilou. Ele deu uma cochilada, quando ele acordou, ele, ó, o Tassiano passou. É, Ele atropelou normalmente ele. demora a reagir nessas jogadas. Atropelou mesmo. ele. Mas, CJ, um jogo em que, de uma derrota, pra mim, normal, que a gente gosta muito de falar para-raio da desgraça, né? Porque normalmente tem. O para-raio da desgraça tava todo no Marlon. Pra mim, o Seabra trouxe um pouco desse para-raio pra ele também. Pra ele? Eu acho que quando você fala que o Cruzeiro tomou um gol, né? No finalzinho do primeiro tempo, eu acho que quando o Seabra muda o jeito de jogar, o Cruzeiro não entende o jogo. Não. Porque quando ele volta pro Completamente. segundo tempo, o Cruzeiro iniciou o jogo naquele 4-3-3 ou naquele 4-4-2 com um losango, né? Um losango por dentro. E tava Quando ele- competindo bem, competindo cara. bem. O Bahia tinha a posse de bola, tinha o controle do jogo, mas as grandes chances eram do Cruzeiro. O Cruzeiro fez o gol com o Veron, teve uma chance que o Veron, muito parecida, que ele demorou demais com a bola. Depois teve uma chance com o Romero, que o Matheus Pereira acha o Romero pela direita. Então, assim, as chances mais claras eram com o Cruzeiro. E o Bahia tinha a posse de bola,
mas não conseguia criar tanto. Quando ele volta com o Cruzeiro duas linhas de 4, ele deixa o Robert aberto pela esquerda, faz Lucas Silva, Lucas Romero e abre o Ramiro pela direita. Isso. O Cruzeiro parece que não conseguiu entender qual que seria o jogo e começa a uma trocação. E o Bahia começou a criar melhores oportunidades. Então acho que o jogo passou muito por isso aí. A escolha para mim, mesmo perdendo por 1-0, a mudança tática... Não, tava empatando, só. O Cruzeiro tava empatando, não precisa... Aí o Bob... Nesse momento já tava 1-0 pro Bahia. Não teve hora nenhuma 1-0 Bahia. Não, o Cruzeiro que saiu na frente. Cruzeiro sai na frente, Cruzeiro sai na frente com o Verão. Não, desculpa, verdade, desculpa, perfeito. Aí, eu viajei aqui. O jogo tava empatado, ele muda o esquema, perfeito, desculpa. Ele muda o esquema ainda... não tendo que correr atrás do resultado. Isso é tão louco que o Rafa me falou, porque o Bob ontem na transmissão comigo me pergunta, o que você faria pra mudar o time? Eu falei assim, gente, nada. Tá competindo, tá jogando legal. Tomou um gol no finalzinho. Tomou um gol ali. Inclusive, acho que, se eu não tô enganado, o Cruzeiro tava com a menos, porque o Matheus Pereira tava fora. Cara, não muda, gente. Continua o que tava fazendo, cara. O plano de jogo era aquele. Bem lembrado, eu me questionei. Nós tivemos, desculpa, pode ir. Não, eu me questionei exatamente por que ele já mudou o esquema, sendo que não estava atrás do resultado. Sem o menor sentido. Aí acontece isso. O Matheus Pereira poderia ter tocado no Robert uma bola, o Robert poderia ter tocado duas bolas, né? Mas aí o Robert foi lá, não vou tocar também, Matheus. Enfim, cara, a sensação foi essa no jogo. Mas eu não vou criar caso com relação a isso não, ô CJ, sabe por quê? Porque assim, o jogo estava controlado. Até que o Cruzeiro ele não volta pro segundo tempo. O Cruzeiro não voltou pro segundo tempo, tá? E o Marlon é expulso. Aí, meu irmão... e aí, meu irmão? Mudinhas tem que rolar, tá? Tô vendo que você quer conversar aí, mas você tá caladinho. Não, CJ, assim, eu achei que o Bahia jogou melhor do que o Cruzeiro o jogo todo. Todo? O jogo todo. Sério? Mesmo o Cruzeiro conseguiu até controlar bem, se defender bem no primeiro tempo, mas o Bahia tinha o controle do jogo através da posse, estava jogando dentro do campo do Cruzeiro, estava com um pouco de dificuldade. Né? Acho que além da expulsão, outro aspecto que teve um impacto muito grande no jogo foram as mudanças, né, dos técnicos. Porque as mudanças do Rogério funcionaram muito bem, o Everton Ribeiro e o Biel entraram muito bem no jogo. Ademir. Ganhando os duelos, aí depois ele colocou o Ademir quando o Cruzeiro já estava com um homem a menos e com espaço para correr, a gente conhece muito bem o que o Ademir é capaz de fazer. E as mudanças do Cruzeiro não funcionaram, né? Os jogadores que entraram no Cruzeiro, o Arthur Viana, nenhum deles que entrou no time do Cruzeiro conseguiu ali manter o padrão de jogo ou melhorar o time, né? Que foi o que o Rogério conseguiu com o banco dele, né? O Rogério conseguiu melhorar o time dele no segundo tempo e o Cruzeiro foi piorando no jogo à medida que foi mexendo. E aí depois da expulsão acho que ficou muito bagunçado, né? Não sabia se defendia, se atacava, se trocava golpes, se ficava esperando, enfim. Acho que teve uma indecisão muito grande, mas acho que foi uma vitória justa do Bahia pelo jogo como um todo. Mesmo antes da expulsão, acho que o Bahia jogou melhor do que o Cruzeiro, embora de fato o Cruzeiro tenha tido boas chances, né? Poderia ter feito o segundo gol no primeiro tempo e talvez definido ou conseguido levar a vantagem para o intervalo, né? Para ter um pouco mais de tranquilidade no segundo tempo. Mas enfim, era um jogo difícil, a gente sabia que era um jogo difícil, o impacto da expulsão evidentemente é muito grande, né? A goleada é meio falsa, né? Se a gente for olhar, o jogo estava 2-1 até os 45 minutos do segundo tempo. E aí saíram 2 gols muito no final, já com o time vendido. Então assim, mas tem algumas coisas que precisam ser olhadas e essa questão do Marlon que acho que precisa ser mais cuidadoso. Claro, né? pô. Muito. Acho que dessa vez nem teve maldade nenhuma mesmo não, mas precisa ser cuidadoso nesse tipo de dividida, né? Com VAR, então... Não dá para segurar. Perfil de jogador muito intenso. E ele estava bem no jogo, ganhando muitos duelos daquele lado, com o Gilberto, com o próprio Everaldo. E eu acho que ele perdeu o time, né, da jogada. Perdeu o time. E ele, pela experiência, ele tem que ter cuidado. Foi muito por cima, né, gente? Não, muito. Nossa, pra que vocês estão doidos. Ali, meu amigo. Vocês estão doidos, cara. Fratura horrorosa.